Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor. A expressão do deputado Luís Montenegro representa bem a linha que tem sido seguida pelo Governo nestes 4 anos. A vida das pessoas é o elemento menor das preocupações de um Governo que se comporta como se as pessoas comessem juros ao pequeno almoço. De resto, nem se percebe bem como é que é possível o país estar melhor se as pessoas estão pior. Um país é a sua gente, as pessoas de carne e osso que lá vivem, e não uma entidade abstrata. É certo que, graças às políticas de governo, o país tem cada vez menos pessoas. A natalidade caiu a pique, descendo mais nos primeiros 3 anos da maioria da direita do que na década anterior, e as portas fechadas a toda uma geração levaram centenas de milhares a procurar futuro noutro país. Os números são reveladores. Desde final de 2010, a riqueza produzida em Portugal diminuiu 10 mil milhões de euros. Há menos 457 mil trabalhadores empregados e muitos dos que trabalham não conseguem fugir da pobreza. O salário médio das novas contratações, desde finais de 2013, está nos 581 euros brutos. Depois dos descontos, fica pouco acima dos 500 euros. E repito, este é o valor médio de todos os salários em Portugal nos últimos anos. E é neste cenário, onde 9 em cada 10 dos empregos criados são precários e os salários são cada vez mais curtos, que o Primeiro-Ministro lamenta não ter reduzido os custos do trabalho. Ainda mais, 581 euros antes dos descontos ainda é vivermos acima das nossas possibilidades? Quando é que estão contentes? Não contente com a desvalorização salarial, as políticas seguidas pelo Governo aumentaram ainda mais a desigualdade social e agravaram as situações de pobreza extrema. Em 2010, os rendimentos do trabalho representavam 47,2% da riqueza nacional. Em 2014, este valor representava 43,8%. Há 27 anos que a disparidade entre rendimentos do trabalho e do capital não era tão grotesca. No início do século, o IRC representava 40% das receitas fiscais indiretas e o IRS 60%. Hoje, os lucros das empresas valem apenas cerca de 25% desse total e os trabalhadores suportam 75% da carga fiscal. Nenhum governo, como o anunciado amigo do contribuinte, fez tanto para colocar trabalhadores e famílias a ser o mielheiro do Estado. Podemos olhar para os números e dizer que são isso mesmo, números. Mas cada ponto percentual deste aumento da carga fiscal e do aumento da desigualdade induzida pela massiva transferência de recursos do trabalho para o capital é que é a verdadeira reforma estrutural deste Governo e afeta a vida de milhares de pessoas. Famílias inteiras que se veem obrigadas a escolher entre a comida e o medicamento absolutamente necessário, a cortar na fruta e legumes e nos cuidados primários de saúde. Senhoras e senhores deputados, os índices de pobreza aumentaram e aumentaram muito nestes 4 anos. E a direita conseguiu fazer o impensável. Diminuiu o apoio social via RSI e CSI a quem comprovadamente menos tem. Há neste momento menos 160 mil pessoas a receber o RSI e o seu valor médio desceu 78 euros. A redução afetou sobremaneira as crianças. De um valor médio de 94 euros para cada menor, a direita amiga das famílias cortou o apoio às crianças mais desfavorecidas para 53 euros. 53 euros. Com amigos destes, é caso para dizer que ninguém precisa de se preocupar com quem lhe quer mal. Mas já conhecemos a resposta da direita, tão estafada e demagógica que é. O orçamento do rendimento social de inserção desceu para quase metade e há menos pessoas abrangidas pelo apoio a quem já nada tem, porque agora sim há rigor na aplicação desta política. Nada mais falso. O RSI, até pela despoderada demagogia que o CDS sempre reservou,
foi sempre o dinheiro público mais fiscalizado e monitorizado. Tivesse o Governo metade do zelo que dedica a fiscalizar os mais pobres, nos perdões fiscais ou benefícios que vai concedendo às grandes empresas, estaríamos todos bem melhor. Dizer agora que lamentam os cortes brutais que incidiram sobre as políticas sociais, mas não havia outra alternativa em contexto de contas apertadas, também não vale. E não vale porque não é verdade. As contas foram feitas e são absolutamente reveladoras. Pagar a alimentação de uma família de 4 pessoas nas cantinas sociais que o ministro Pedro Mota Soares costuma apresentar como o alfa e o ômega da preocupação social do Governo custa 600 euros por mês. O valor máximo do RSI para esta família são 380 euros e não apoia apenas a alimentação, mas todos os seus gastos. O que nós temos, senhoras e senhores deputados, é uma política de perseguição social aos mais desfavorecidos e a tentativa de fazer da pobreza um negócio. Deixámos de ter um Ministério da Solidariedade e Segurança Social para ter um Ministro das IPSS. É uma visão assistencialista que defende que os pobres não devem ser apoiados monetariamente para viver em autonomia e contrapõe a humilhação do pagamento em géneros. Para esta direita, os pobres, já se sabe, não têm competências para decidir onde gastar o seu dinheiro. E à medida que o Governo vai desmontando as políticas públicas e transferências sociais que permitiram reduzir o risco da pobreza para metade, vai crescendo um negócio de centenas de milhões. Milhões que são mal fiscalizados, dos quais não se conhecem os seus resultados e impacto real. Tostões para quem mais necessita, milhões para quem vive do zelo destruidor do Estado. Eis a política da direita em todo o seu esplendor. Senhoras e senhores deputados, não acreditamos, ao contrário do que diz o deputado Luís Montenegro, que seja possível um país estar melhor se os seus cidadãos estão pior. Não nos conformamos, de resto, com o aumento do número de pobres. Ancorado nos valores de 2009, a taxa de pobreza encontra-se atualmente nos 25,9%, um aumento de 8 pontos. 1 em cada 4 portugueses está abaixo da linha da pobreza. Nenhum país que se leve a sério pode cruzar os braços perante esta realidade avassaladora. O Bloco de Esquerda propõe, por isso, uma série de medidas para combater a pobreza, apoiar quem menos tem e tem vindo a ser deixado para trás. Temos 700 mil desempregados e desempregadas sem qualquer apoio. Defendemos, por isso, a diminuição do prazo de garantia para poder aceder ao subsídio de desemprego de 365 dias para 180 e ao subsídio social de desemprego de 180 para 90 dias. Para reverter uma política salarial que deixou de responder às necessidades e condições de vida das pessoas, defendemos o aumento imediato, urgente, do salário mínimo nacional para os 545 euros. No mesmo sentido, o IVA de produtos da primeira necessidade deve voltar à taxa mínima, incluindo, desde logo, a energia. Entendemos que bens essenciais, como o acesso à luz, eletricidade ou gás natural, nunca devem ser cortados por questões de carência económica e suspendemos as atualizações de renda ao abrigo do regime de renda apoiada. Proteger a habitação com luz, com água, com gás. Senhoras e senhores deputados, o que vos trazemos aqui é um desafio e um compromisso. O desafio de responder à crise social, de olhar de frente a tragédia de quem está sem emprego e sem apoio, de quem não consegue pagar a luz e a casa. Responder e não ignorar o sofrimento. Responder e não mais abandonar as vítimas da crise. Responder e não mais inventar mais desculpas sobre o dinheiro que falta. Quando um banco colapsa, o dinheiro aparece. Para o BES, numa noite de agosto, apareceram 4.900 milhões de euros públicos. Outra tantas vezes apareceu outro tanto. E aparece sempre, porque dizem-nos,
é a única forma de evitar o risco sistémico gigante que o colapso de um banco pode provocar. E então, quando colapsam as famílias, as crianças, os idosos, quando colapsa quem perdeu tudo com a crise, podemos nós não responder ao enorme risco sistémico que a pobreza representa no nosso país? Diga o que o Sr. Primeiro-Ministro disser. A verdade é que nenhuma história acaba bem se as pessoas ficarem para trás. O desafio que o Bloco de Esquerda aqui vos faz é responder agora a quem perdeu tudo. O compromisso é não desistir do país, não desistir das pessoas, não permitir a terraplanagem dos mais básicos direitos e condições de vida. Esse é o compromisso que o país precisa e é para esse que vos convocamos. Responder às pessoas, em nome da dignidade, em nome dos direitos humanos.